Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, a todos os irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês aí, que vai participar dessa live, que vai participar desse estudo, amém, sobre o livro de Oséias. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a respeito do livro de Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão de Deus, amém? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito do livro de Oséias. Espero que essa mensagem possa alcançar os corações de quem vai ouvir essa mensagem ao vivo e também pelo YouTube, Facebook e Instagram, amém? Espero que essa mensagem ela possa falar e que nós possamos aprender muito com a palavra do Senhor, amém? Você que for entrando aí, poder compartilhar essa live, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus, amém? Eu creio que no meio aí dos seus amigos virtual, no meio aí dos seus amigos, né, das suas redes sociais, existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir essa mensagem. Eu creio que não é em vão que nós estamos aqui, né, hoje, para poder pregar um pouquinho a palavra do Senhor, falar um pouquinho da Bíblia, falar um pouquinho dos profetas menores, né? Oséias, né? Que é um dos profetas menores, né? E nós vamos trabalhar hoje a respeito de Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão de Deus, amém? Então eu espero que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, possa falar com cada um de vocês e que possa nos edificar grandemente, amém? Nesse dia de quarta-feira. Dia esse que o Senhor nos preparou para que nós estejamos na presença dEle, na beleza da santidade dEle, exaltando e bendizendo o teu santo nome do Senhor, amém? Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas. Hoje nós vamos trabalhar aqui no livro de Oséias, tá bom? Um dos profetas menores, 12 profetas menores, nós vamos trabalhar aqui com Oséias hoje. O tema é o casamento como um reflexo da comunhão de Deus, amém? O texto que nós vamos ler primeiro é Oséias 2:2 e depois nós vamos ler um pouquinho mais, amém? Primeiro nós vamos trabalhar com Oséias 2, versículo 2. Vamos entrar na mensagem agora, amém? Para que Deus possa falar conosco nessa tarde. Oséias 2, versículo 2, vai dizer assim: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Vou repetir: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Amém? Meus irmãos, Oséias, ele recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado, não é verdade? Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Amém? Nós estudaremos hoje, meu irmão, o livro de Oséias. Ele nos revela uma história de amor entre Deus e o seu povo. Amém? Contudo, os israelitas não compreenderam e nem retribuiu a este amor de Deus para com o povo. Eles escolheram o caminho da maldade, não é? Da idolatria, da desobediência e do pecado, indo para longe do Senhor que tanto o amavam. Então, esse povo de Israel, ele escolheu a idolatria, o pecado, né? Escolheu a luxúria, né? E escolheram ficar longe do Senhor que tanto o amava. Mas todavia, meus irmãos, Deus levantou vários profetas, Oséias foi um deles, né? Para transmitir ao povo rebelde e infiel as suas mensagens de amor, de exortação e de consolo, amém? Oséias, meus irmãos, nos ensina a respeito de um Deus que nos ama de maneira incondicional, amém? Então Oséias aqui ele vai nos ensinar a respeito de um Deus que nos ama incondicionalmente. Oséias nos ensina a respeito de um Deus que nos ama de maneira incondicional.
independente do que você faça, independente das atitudes que você tome, Deus ele vai te amar, amém? Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Um pai que deseja ter um relacionamento com os seus filhos fundamentado no amor e na fidelidade, à semelhança de um casamento. Então Deus ele nos ama à semelhança de um casamento. É tanto que a Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor, e o Senhor ele vai buscar a igreja para casar com ela. Então o amor de Deus é incondicional, um amor a respeito de um casamento, uma aliança, né? É tanto que você verá Deus fazendo uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, não é? Então esse é o amor que o povo de Israel, né, recusou, né, preferir a idolatria, preferir o pecado do que o amor de Deus. E nós vamos trabalhar nesse texto hoje, tá bom? Então nós vamos ler mais um texto um pouquinho maior. Nós vamos ler Oséias 2, 1 e 2. Nós vamos ler Oséias 14 e Oséias 17 para nós ter um contexto do que nós vamos falar aqui, porque nós sabemos que um texto fora do contexto ele é pretexto para heresia, amém? Então vamos lá, Oséias 2, versículo 1 vai dizer assim, ó: dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ramá, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, e desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Versículo 14: portanto eis que eu a atrarei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhes darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. Amém? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que está chiando. Amém? Vamos lá, 17. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Amém? Então esse é o texto com o contexto que nós vamos trabalhar hoje. Meus irmãos, Oséias inaugura a seção dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinais para a sua pregação. Como Jeremias foi um homem quebrantado, né, e considerado Jeremias do reino do norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. Amém? Então, tanto Jeremias como Oséias empregaram o casamento para falar da relação a respeito de Deus com Israel. Em Jeremias 2, versículo 2, vai dizer assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim: diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua benevolência, da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando andavas após mim no deserto, numa terra não semeada. Amém? Oséias 2,16 vai dizer assim, ó: e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Mesmo utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar, não é, a tristeza de Deus em executar o juízo. Jeremias 3,8: e vi quando por causa de tudo isso em que cometerá adultério a rebelde Israel, a repudiei e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a traiçoeira Judá, são irmã, não temeu, porém fui, e também ele mesma se prostituiu. Amém? Meus irmãos, a semelhança aqui de Ezequiel e Oséias ilustra sua mensagem com a própria vida. Amém? Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio da sua realizou vários atos como um sinal para a geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e o perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel.
Amém? Então aqui Jeremias ele se tornou viúvo, né? E ele usou ali o casamento para pegar para o povo. Aí Oséias também ali usa a mulher dele, que se tornou uma prostituta, né? Para e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. Então nós podemos ver aí que Oséias, várias vezes ali no livro de Oséias vai voltar por ordem do Senhor para buscar a esposa dele e perdoá-la, porque ela se tornou uma prostituta, né? Isso aí retrata o amor de Deus por nós pecadores. Para Deus, nós pecadores, nós somos como prostituta, como um ato de prostituição. Não é? Toda vez que você peca contra o Senhor, para o Senhor, é um ato de prostituição. E é isso que nós vamos aprender hoje aqui, através do livro de Oséias. Nós pecamos, nós erramos, nós nos prostituímos, nós saímos da presença do Senhor, mas o Senhor sempre volta lá e nos pega, e sempre lá Ele volta lá e nos perdoa. Este é o amor do Deus que você serve, este é o amor do Deus que você busca. Ele não guarda rancor, Ele vai te perdoar dos seus pecados sempre que você se arrepender. Amém? Vamos lá, o primeiro ponto, a vida de Oséias, o profeta da salvação. Vamos entender aqui a vida de Oséias. Oséias significa salvação, amém? O nome Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva. Amém? Como se fosse um clamor direcionado a Deus. Para promover o plano da salvação, primeiro é preciso, meus irmãos, predisposição para conhecê-lo, e em seguida devemos compartilhá-lo como persistência, penhor e amor. Amém? Romanos 10,14 vai dizer assim, ó, Romanos 10,14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Nós podemos ver isso aqui em Romanos 10,14. Como nós vamos crer naquele que nós não ouvimos, né? E como nós vamos ouvir se não há quem pregue? Não é verdade? Em 2 Coríntios, meu irmão, 2 Coríntios, versículo 5, 18, capítulo 18, vai dizer assim, ó: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Através de Jesus Cristo nós estamos reconciliados com o Senhor. Olha que coisa importante, não é? Deus, Ele veio através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos reconciliados com o Senhor Jesus Cristo, não é? Ele nos comprou, Ele nos fez uma nova compra, não é? É muito interessante, não é? Nós sabemos que tem uma pessoa que nos justifica, não é? E essa pessoa é Jesus. Hebreus 2, versículo 3, Hebreus 2, versículo 3, meu irmão, vai dizer assim, ó. Hebreus 2, versículo 3, ele vai dizer assim, ó: como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram? Primeiro foi anunciado pelo Senhor, depois foi confirmado pelo que nós ouvimos, não é? Meu irmão, Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Então Oséias é conhecido como o primeiro profeta da graça, ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Osé, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou José. Então o nome Oséias é da mesma raiz da palavra de Jesus ou José. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, amém? Oséias, ele vai nos ensinar que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto da imensurável
do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Amém? Nós podemos ver em 1 Pedro que a restauração direta do imensurável amor de Deus pelo seu povo. 1 Pedro vai dizer assim, ó, 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, vai dizer assim: da qual salvação inquirirá e tratarão diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, das graças que vos foi dada. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21 vai dizer assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então, através do Espírito Santo, os homens de Deus, o profeta Oséias, vem evangelizar aquele povo de Israel. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar. Olha que coisa interessante, eu vou repetir. Apesar dos nossos pecados, meu irmão, minha irmã, Deus ele continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. A essência de Deus é amar. A essência do Senhor é o amor, não é? Olha que coisa muito interessante. A essência de Deus é amar. Deus ama pela natureza dele, pela essência dele. Ele gera amor dentro da essência dele, não é? Então nós podemos ver que coisa linda em Romanos 5, 8. Vamos ver aqui Romanos 5, versículo 8, o que ele vai nos ensinar aqui. Romanos 5, versículo 8 vai dizer assim, ó. Olha que coisa interessante. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não é? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Deus ele provou o amor dele, dando o próprio filho dele por nós na cruz, nós pecadores. Olha que amor tremendo. Esse amor se chama o amor ágape. Não se encontra esse amor em lugar nenhum, só na essência de Deus. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Isacar, não é? Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa no plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo a cidade do norte, como Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gíbea, Ramá e Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático na área, não é? Então Oséias vai ali usar muito conhecimento ali daquela área. Ele se fez ali como padeiro, não é? Para sovar a massa. E nós, meus irmãos, acreditamos que ele era um simples mercador, que ao vender seu produto, ele aproveitava para exortar sua geração nos mercados de cidade próxima. Então Oséias ia vender os seus mercados e aproveitava para evangelizar, aproveitava para falar do amor de Deus, como Israel, como Jezreel e Samaria. Nessa cidade, Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus continuamente ao exercício de nossa profissão. Oséias ele vai nos ensinar que nós podemos muito bem fazer a obra de Deus no nosso trabalho. Nós podemos muito bem falar do amor de Deus aí na onde você está trabalhando, no seu local de trabalho, na rua, quando você vai na fila de um pão, quando você vai fazer uma compra no supermercado, quando você vai fazer uma compra na loja, independente de onde você esteja. Oséias vem nos ensinar que você pode muito bem fazer a obra do Senhor. Sirva a Deus conforme sua força e suas condições. Sirva a Deus conforme a sua força e as suas condições, como diz Eclesiastes 9:10. Amém? O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Amém? Os capítulos 1 ao 3 descreve sua vida pessoal ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Amém? Dos capítulos 9
do capítulo 4 ao 14, apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus, não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina. Ao perceber sua traição, separou-se dela, né? Porém, ele amava a sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão, mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. E você pode ver isso lá em Oséias 3, do versículo 1 ao 3. Deus ali dando ordem para Oséias resgatar a esposa dele do mercado da prostituição. Tudo que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com seu povo. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel em Oséias 3, 4 e 5. A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. Duas lições são extraídas dessa experiência, amém? São as duas lições que nós extraímos dessa experiência. Primeira, às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Às vezes o sofrimento vai nos fazer crescer. Muitas das vezes nós vamos crescer diante do sofrimento. Às vezes o sofrimento ele vai nos ensinar muito, não é verdade? Às vezes o sofrimento vai nos conduzir a algo melhor. Toda pessoa que sofre, ela se torna mais forte, se torna mais corajoso, não é? Mais corajosa. 2 Coríntios 4, 8, 10 vai dizer assim, ó. 2 Coríntios 4, 8, 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus nos nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então nós podemos ver, meu irmão, que aqui a tribulação vai nos ensinar, não é? O sofrimento aqui, ele muitas vezes é didático, amém? Depois os irmãos também meditam lá em Colossenses 1, 24, amém? Meus irmãos, os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais. No entanto, jamais deve abandonar a fé em Deus. Eu vou repetir. O servo do Senhor pode enfrentar tragédias pessoais. No entanto, jamais deve abandonar a fé em Deus. Você nunca deve abandonar a fé em Deus por causa das tragédias pessoais. Muitas das vezes nós vamos sofrer tragédias e isto é normal na vida do cristão. Passar por tragédia, passar por problemas. O que nós não podemos, meu irmão, é abandonar a nossa fé. O que nós não podemos é largar o caminho do Senhor. Como nos ensina Romanos 8, 35 e 36. Romanos 8, 35 e 36 vai dizer assim. Olha que coisa interessante. Vai dizer assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que coisa interessante. Por aqueles que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37, 35 e 37 vai nos ensinar que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus. Que estamos em Cristo Jesus, né? Nós podemos passar por tudo. O Salmo quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original está assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou então eu não sinto falta de nada. O salmista ali no Salmo 23 está dizendo que ele pode passar por qualquer problema, mas o Senhor nunca abandona. Romanos 8, 35 e 37 está dizendo praticamente a mesma coisa. Nós podemos passar por tribulações,
por problemas, por dificuldade, por necessidades, por perdas, mas nós nunca podemos abandonar a nossa fé, porque o Senhor Jesus, ele nunca vai nos abandonar. Amém? Segundo ponto, meus irmãos, o segundo ponto aqui é o contexto histórico, quando profetizou Oséias. Vamos aprender um pouquinho aqui sobre o contexto histórico, né? Como profetizou Oséias? Oséias, meus irmãos, ele profetizou nos dias de Osias, né, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Oséias 1. Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do reino do norte pela Assíria. O seu ministério foi longevo. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753 a.C. Ezequias reinou no sul de 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a.C. a 715 a.C. Amém? Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos. Amém? Tendo como base o meado do reinado de Jeroboão e Ezequias. Então Oséias, ele profetizou em termo de 90 anos, não é? Embora o tempo seja exagerado aos nossos olhos, nós sabemos com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo. Oséias, ele dedicou muitas décadas, né? 90 anos de profetismo, de profecia, profetizando para o povo rebelde de Israel. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias e viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do reino do norte em 722. Olha que interessante, né? Oséias estava lá sendo a testemunha, né, da destruição do reino do norte em 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de sua profecia. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão de terras. Amém? E nós podemos ver isso lá em 2 Reis, meu irmão, 2 Reis. Vamos dar um pulinho lá em 2 Reis, que eu gosto de citar também e ler a palavra, para que vocês não sejam enganados. Amém? É assim que diz a Bíblia. 2 Reis 25 ao 28 vai dizer assim, ó. Também estes estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gade-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livros por mão de Jeroboão, filho de Joás, ora, o mais dos altos de Jeroboão, tudo quanto fez em seu poder, como pelejou e como conquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura não estão escritos no livro da crônica dos reis de Israel? Então nós podemos ver aqui que ele viu ali, né? Ele desfrutou de um surto de prosperidade, não é, meus irmãos? A Síria estava debilitada, não é? As rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco estavam sob o controle de Israel. O comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Meus irmãos, a prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis à realidade espiritual, não é? Por Israel, Judá está sendo próspero, eles fecharam os olhos para o Senhor, deixaram eles gananciosos, né? E esqueceram da realidade espiritual. A adoração
idolatria dos cananeus tinha se espalhado por toda as terras de Israel, que nem nós podemos lá em 1 Reis, não é? 12. Vamos lá em 1 Reis, damos um pulinho em 1 Reis, versículo 12, rapidinho aqui, 1 Reis, versículo 12, capítulo 12, o versículo é 26, amém? 1 Reis 12, a partir do versículo 26, vai dizer assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez de Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Olha só que coisa, não é, terrível que o povo fez ali. Começou o rei Jeroboão, começou a levantar deuses altos, né, para o povo adorar, né, os cultos e sacrifícios continuavam, mas não era oferecido ao Senhor. Era oferecido a outros deuses, a Baal, mas menos ao Senhor. Aquele povo se tornou um povo idólatra, um povo pecador. Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal, não é? O povo atribuía a colheita, as bênçãos ao Deus Baal. Que coisa terrível, né, irmão? Você pode ver isso lá em Oséias 2, 8, 13, 7 e 7, 14 e 16. Amém? Então você vê ali que o povo dava toda a honra e toda a glória para Baal. Os israelitas, eles foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Não é? Aquele povo, ele foi seduzido pela idolatria e abandonaram ao Deus de Israel, que tiraram eles com o braço forte do Egito. Aquele povo viu maravilhas no deserto, viu mar se abrir, viu água botar da rocha, não é? Viu água amarga, né, se tornar doce, viu pão cair do céu, viu cordonice surgir do mar. Eles viu tantas maravilhas, mas chegou ao ponto de ser seduzido pela idolatria e abandonar o Deus de Israel, um Deus que tanto fez por aquele povo. Vários bezerros de ouro foram levantados na cidade do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros idólatras. Não é? Eles se tornaram grandes centros idólatras. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, nós devemos estar sempre atentos, pois enquanto a aprovação nos conduz à oração, como um vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Nós temos que ter muito cuidado com a prosperidade.
né? A dificuldade vai nos impulsionar para nós caminhar para frente, vai nos dar força para nós lutar cada dia mais, para que nós venhamos conquistar aquilo que nós desejamos. Quando nós somos próprios, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Muitas das vezes você está satisfeito, você está suprido de tudo, você esquece de Deus. O que tem de pessoas que são abençoadas por Deus e não vão mais para a igreja, não é? O que tem de pessoas que Deus abençoou, que Deus, né, deu bens materiais, e as pessoas abandonaram, né, o espiritual, abandonaram a Deus, não vão mais para o culto, não adoram mais o Senhor. É o que estava acontecendo com Israel. Por causa da prosperidade, eles abandonaram a Deus e estava dando a glória para Baal. Quantas pessoas, meu irmão, quantas pessoas, minha irmã, dentro das igrejas no dia de hoje abandonaram o Senhor por causa da prosperidade? Quantos líderes religiosos aí abrem igreja, tem aí tremendas igrejas, não é? Por causa do dinheiro, não é? As igrejas virou um meio de ganhar dinheiro, virou uma empresa, né, de dinheiro, né? Quantos líderes religiosos aí enganam as pessoas por causa da prosperidade, enganam aqueles que não conhecem a palavra, fazem impérios, né? Tem helicóptero, carro à prova de bala, tem casa nos Estados Unidos, tem mansões, não é? E o povo dentro da igreja morrendo de fome. Esses são o povo de Israel, não é? São tudo povo idólatra. Esse povo da igreja de hoje, eles estão adorando a Baal, estão dando toda a glória e honra para Baal, não ao Deus de Israel. Nós temos que tomar cuidado com a prosperidade. O conforto nos seduz para uma vida de acomodação espiritual. Líderes religiosos corrompidos, não é? Quantos líderes religiosos estão corrompidos no dia de hoje e também estavam no dia de Oséias? Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Eles não tinham mais piedade dos pobres, dos necessitados. E você pode ver isso lá em Oséias 4, 6, 8. Eles abandonaram os seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Oséias 6, 9. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Olha só, enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Oséias, ele chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. E você pode ver isso em Oséias 4, 2 ao 10. Não é? O pior é que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalho. O povo de Israel não percebia, não é, que estava na idolatria, estava perdido. O povo havia abandonado Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos, e na hora das dificuldades buscavam o socorro em amigos errados e a aliança pagã. E é assim no dia de hoje. As pessoas são prósperas e esquecem de Deus. Aí depois vai buscar conselhos a pessoas pagãs, a pessoas que não cultuam o mesmo Deus. Quantas pessoas, quantos líderes religiosos aí estão aí, não é, sendo corrompidos pelo dinheiro, não é? Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história de Israel. Estamos nos preparados? Aqui eu lanço uma pergunta para nós. Estamos nos preparados para seguir os passos de Oséias? Será que eu e você, nós estamos preparados para seguirmos os passos de Oséias? Agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências, amém? Sejamos nós as referências, amém? Se nossa referência está se apostatando, nós sejamos a referência para o povo caído. Será que nós estamos preparados para pregar como Oséias? Será que você está preparado para chegar na cara aí desses falsos pastores e falar assim, que eles são corruptos, são um bando de ladrões salteadores da palavra de Deus? Será que você, como Oséias, está preparado para apontar o pecado desses falsos líderes, esses ladrões da palavra do Senhor,
Quantas igrejas não tem pastores, mas tem ladrões e salteadores, usando a palavra de Deus para corromper as pessoas e deixar os pobres, as viúvas, os necessitados passarem fome. E meu irmão, a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é aquele que cuida dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Quantos líderes religiosos são aí ladrões, não é? Será que você está preparado para pregar dessa maneira como Oséias? Será que você está preparado para colocar o dedo na cara desses falsos líderes e falar que eles são ladrões, que eles vão para o inferno? Será que você não tem a coragem de sair dessa igreja aonde você congrega, que são um bando de ladrões, está corrompendo a sua fé, te roubando a sua salvação? E meu irmão, sejamos como Oséias, apontamos o erro desses falsos líderes, esses ladrões e salteadores. No tempo de Oséias não é diferente como no nosso tempo. O que tem de igreja, templos aí feito por homens, ladrões, né, salteadores, bandidos da palavra de Deus. Oséias estava esse povo que está no pecado, na idolatria, servindo a Deus mamão, e um povo corrupto. Um povo corrupto ainda tem coragem de pregar a palavra de Deus em cima de um altar. E o pior é que tem pessoas que acreditam nesses falsos profetas. Ainda tem pessoas que crê nesses ladrões da palavra do Senhor. Isso é muito triste no dia de hoje. É muito triste no dia de hoje as pessoas acreditarem nesses falsos mestres, acreditar nesses falsos profetas, aonde só profetiza mentira e engano para as pessoas. Assim como Oséias, você e eu, nós temos que estar preparados para colocar o dedo na cara desses bandidos dentro dessas igrejas. Ei, meu irmão, eu não vou me calar enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver poder de pregar, meu irmão, contra esse povo, contra esses falsos profetas, enquanto eu tiver coragem, enquanto eu tiver voz para debater com esses ladrões, esses mercenários. São um bando de mercenários da palavra de Deus, um bando de mercenários vagabundos que roubam a fé dos outros, que roubam a palavra de Deus dos outros. Oséias estava passando pelo mesmo problema que nós passamos hoje dentro das igrejas, esses templos de ladrões. Terceiro ponto, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. O casamento como reflexo da comunhão com Deus. A metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, meus irmãos, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, traição a Deus. Oséias exortou o povo sobre o perigo da traição a Deus, da infidelidade. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. Oséias 2 e 7. O pecado estava generalizado em Israel. As jovens se prostituíam e as mulheres cansadas adulteravam. As mulheres casadas adulteravam. As jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Os homens não poderiam reivindicar juízo sobre elas, porque também se desviavam com as meretrizes. Oséias 4:14. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Betel, ave, casa dos ídolos. Olha que coisa tremenda. Betel, antigamente dita como casa de Deus, Oséias fez de Betel ave, casa dos ídolos, casa da idolatria, casa do pecado. E meu irmão, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria. Oséias 4:15. O Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa. Oséias 6:6. O juízo se aproximava. Oséias 8:1. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz. Oséias 9:1. O juízo de Deus seria iminente. Oséias 10:10 e 13:15. Da relação de Oséias com Gomer nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina.
Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Oséias 1, 4 e 5. O segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo. Oséias 1 e 6. Pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. O seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-Amim, que significa não meu povo. Olha que coisa tremenda, Lo-Amim, não meu povo. Oséias 1:9. Lo-Amim fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, que de acordo com a linguagem do casamento foi tipificado pelo divórcio. Deus nunca deixa alguém que antes não o tenha deixado primeiro. Eu vou repetir, Deus nunca vai abandonar ninguém que antes abandonou ele primeiro. Deus só vai te deixar se você deixar ele primeiro. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio de servir ou não a Deus. Você tem a livre escolha de continuar servindo a Deus ou não. Deus, ele nunca vai te abandonar. Se Deus te abandonou um dia, foi porque você abandonou ele primeiro, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa dos bens materiais, por causa de status, por causa de nome. Ei, Deus, ele não te abandona se você não abandonar ele primeiro. Oséias 9:15. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do reino do norte. Como entidade política, entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua união com Judá. Oséias 3, 4 e 5. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado de escravidão, prostituição em Oséias 3, 1 e 3, Deus resgataria o seu povo. Oséias 3, 4 e 5. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da prostituição, Deus também vai resgatar o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Deus decidiu amar Israel e para restaurá-lo imporia sobre eles algumas restrições. O amor de Deus era tremendo com Israel. O livro de Oséias centraliza o amor de Deus. Amém? Você pode ver ali em Oséias 3, 4 e 5, Deus decidiu amar Israel e para restaurá-lo imporia sobre eles algumas restrições. A disciplina restaurando de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. A expressão "e lhe falarei ao coração", Oséias 2:14, reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como uma esposa se dirigia à sua mulher. Ali no deserto eu falarei ao seu coração, uma intimidade. Toda vez que você ouvir Deus falar no coração, é uma intimidade como marido e mulher, é uma intimidade de amor. Há poucas passagens nas escrituras, meus irmãos, que se aproximam da expressão emocional do amor de Deus por Israel, tão como vemos em Oséias. O amor de Deus é tremendo aqui no livro de Oséias. São poucas nas escrituras o que retrata esse amor. O Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Oséias 1, 1 e 4. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. Oséias 11, 8 e 11. O profeta anunciou que o Senhor dos exércitos livraria da perversidade e de modo voluntário os amaria voluntariamente. Deus, ele livraria o povo, voluntário da perversidade e o amaria com amor incondicional. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-lo. Em Oséias 14, 8, Deus ia transformar aquele povo. O amor seria o instrumento empregado nessa restauração. Nós podemos esquecer que também somos atraídos
a salvação pelo escandaloso amor de Deus. Não podemos esquecer, meu irmão, que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus, como diz Romanos 5, 6 e 8. Amém? E como Israel, às vezes Deus permite que experimentamos alguns desertos para que possamos nos despertar espiritualmente. Deus instruiu Oséias a se casar com uma prostituta, como um lembrete vivo de que o povo de Israel tinha se prostituído espiritualmente ao adorar os seus deuses locais. Quando a esposa de Oséias tem 3 filhos, das quais apenas o primeiro é claramente identificado como sendo o seu marido, Deus instruiu Oséias a dar-lhe nomes que simbolizam o destino potencial de Israel. Jezreel, que significa Deus dispersa. Lo-Ruamim, que significa não haverá misericórdia. E Lo-Amim, que significa não meu povo. A esposa de Oséias, por fim, o deixa e aparentemente vai viver com outro homem que a trata como sua propriedade legal. Agindo sob ordens de Deus, Oséias a compra de volta. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de uvas. Amém? Oséias então profetiza que o povo será punido se seus costumes não forem alterados rapidamente. Mas apesar de sua fidelidade, Deus pede que eles retornem, prometendo: eu sairei a sua perversão, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Esta é a promessa de Deus. Eu sararei a sua perversão e eu voluntariamente os amarei. Deus vai amar voluntariamente. Deus, ele te ama não pelo que você é. Deus, ele não te ama não pelo que você faz. Deus, ele não te ama não pelo que você tem, mas porque ele é amor. Ele é voluntário em amar. O amor de Deus é voluntário. Você não precisa pagar, você não precisa fazer sacrifício pelo amor de Deus, é voluntário. Amém? Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Amém? Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel, um pouco antes de sua destruição pela Assíria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamental no amor e na fidelidade, ou a semelhança de um casamento. Ele vai nos ensinar que a relação de Deus com seu povo é fundamental no amor e na fidelidade, a semelhança de um casamento. Deus, ele é fiel. Amém? Nós que somos o traidor. Deus, ele nunca vai te abandonar se você não abandonou ele antes. Deus, ele é o nosso Redentor. Amém? Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama porque o atributo de Deus é amor. Amém? O povo de Israel pecou, né? Fez coisas terríveis contra Israel. Mas Deus usa aqui a vida de Oséias e usa o casamento dele como referência para nos dizer: não importa o que você fez, não importa a sua traição, Deus, ele te ama. Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer fazer o sobrenatural na tua vida. Não desista, não pare, não desanime, não faça que nem o povo de Israel. Não dê a glória de Deus para outro. Amém? Dê a glória de Deus para Deus. Seja fiel, seja constante na palavra do Senhor e Deus, ele vai te abençoar grandemente. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia, a vida de Oséias. Trabalhamos aqui um pouco sobre Oséias, amém? Assim que Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho também sobre
Nós falamos Oséias, nós vamos falar sobre Joel. Amém? O próximo profeta é Joel. Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Nós vamos aprender um pouquinho com Joel, se Deus permitir assim amanhã, amém, sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias, amém. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa mensagem ela possa ter edificado a sua vida. Eu estava fazendo aqui ao vivo no Facebook, mas a internet caiu aqui, infelizmente não deu para voltar, amém, mas aqui depois eu vou postar esse vídeo que está sendo gravado para todas as redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Você que pode, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem, amém? Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na tua presença nessa tarde para aclamar e exaltar o teu santo nome. Meu Deus, muito obrigado porque o teu amor é incondicional. Assim como o Senhor usou, meu Deus, o profeta Oséias para falar com aquele povo de Israel pecador que estava saindo, meu Deus, da tua presença, abandonando a ti, dando a tua glória para Deus Mamon. Meu Deus, nessa tarde o Senhor vem falar conosco também, que o Senhor nos ama incondicionalmente, que independente do que nós falamos, que nós fizemos, Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor quer nos salvar. O seu amor é tremendo, o seu amor é sobrenatural. Meu Deus, o Senhor salvou o povo de Israel e quer nos salvar também. O Senhor usou a vida do teu servo Oséias, o casamento dela com a prostituta, para nos mostrar, Senhor, que muitas das vezes nós nos prostituímos, Senhor, diante a ti. Nós nos prostituímos, nos abandonamos a ti, trocamos a tua glória pela glória do homem, pela glória do ser humano. Meu Deus, mas o teu amor é incondicional e o Senhor mesmo assim nos ama e nos quer salvar. Assim como o Senhor salvou Israel usando a vida de Oséias, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos capacitando, nos transformando, meu Deus, nos dando honra e glória, meu Deus, para que nós continuamos na tua presença. Meu Deus, muito obrigado por a tua palavra, onde me ensina que o Senhor não me abandona se eu não te abandonar. Meu Deus, todos aqueles que abandonaram o Senhor, meu Deus, o Senhor também abandona. Meu Deus, muito obrigado pelo teu imenso amor. Meu Deus, continua conosco, nos dando capacidade, nos transformando e nos enchendo com o teu Espírito Santo. Capacita o teu filho e a tua filha que vai ouvir essa mensagem, meu Deus, gravada nas redes sociais, e que essa palavra, meu Deus, possa falar com cada um, com cada ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Amém. Compartilhe essa live, compartilhe essa mensagem. Amém. Compartilhe para mais pessoas na sua rede social. Tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Seja um evangelista. Essa mensagem vai ser postada no Facebook, no YouTube e no Instagram, Escola de Teologia Maranata. Amém? Continue conosco. Seja fiel na palavra do Senhor. Amém? Se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui falando de Joel. Amém? Vamos falar sobre Joel, aprender um pouquinho sobre o profeta Joel. Amém? Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau.